Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Estamos de volta com você. Ainda bem que você convidou alguém. Eu queria aqui mandar um abraço a um abençoado novo também que está chegando aqui. Pastor Samuel, né? Ele está em São Paulo junto com a sua esposa e a sua congregação. Eles estão chegando agora. São pessoas que receberam a palavra da graça e nós temos mantido contato porque ele está ministrando a graça lá na sua congregação. Então, um aplauso aí de onde você está. Por quê? Porque o objetivo do nosso ministério é alcançar pessoas, é iluminar os olhos do entendimento das pessoas, ou seja, Deus através de nós, iluminando os olhos do entendimento. E isso está acontecendo. Então, um abraço lá para o pastor Samuel, para sua esposa e essa congregação maravilhosa. Evani. Minha esposa, pastora Evani. Pastora Evani. Um abraço para ela também. Que lindo, né? Que lindo que a palavra está correndo. Que a palavra corra. Esse é o motivo da tua semente. Muito agradecido a todos vocês que colaboram, que plantam a semente de vocês aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. Pouco a pouco você vai ouvindo aqui o resultado, né, de todo esse investimento. O tema hoje chama-se Batalhando contra os Animais. Esses dias passados eu recebi um texto e fui ler o texto aí pelo WhatsApp e achei uma coisa interessante nesse texto, que à primeira vista me parecia assim um texto esses textos de pessoas zen, já ouviu? Pessoas zen, um texto assim de iniciação a uma meditação, ou um texto assim dessas coisas de pensamento positivo e tudo mais, mas eu continuei lendo o texto. A princípio me parecia algo assim, mas eu apostei no benefício da dúvida. E você sabe que aí, durante essa leitura, o próprio Deus foi me mostrando muito claramente o que você vai ver também aqui, muito claramente nesse texto, que eu vou ler na íntegra. É um texto me parece, eu pelo menos busquei e não encontrei, parece que o autor é desconhecido, e tem um título chamado Trabalhe em Solidão. Interessante esse tema, trabalhe em solidão, porque a solidão significa você sozinha, significa eu sozinho. Então, como é que é esse trabalho em solidão? Isso foi me chamando a atenção cada vez mais e eu fui mergulhando no texto e comecei a entender o que o texto diz. Vou repetir aqui para você na íntegra e então comecei a compreender e a ver a graça de Deus manifestada nessas palavras e é isso que eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã. Então, essa ministração ela está preparada para te dar entendimento, viu, Silvia? Para te trazer conhecimento um pouco mais a respeito de várias coisas e de trazer consolo, porque o conhecimento que a graça traz nunca te acusa, tá? O conhecimento que o Evangelho da Graça traz, ele sempre te traz uma posição de consolo, com responsabilidade ao mesmo tempo, né? Porque aqui, do lado de cá, né, no pacto da graça onde nós estamos, já não existe um diabo e uma lei de Moisés para te acusar. Isso já passou, isso ficou lá na cruz. Mas existe um conhecimento que, paulatinamente, vai trazendo um senso de responsabilidade para você. E aí, dessa maneira, você, consigo mesma, vai exercendo algo que o apóstolo Paulo chama de o fruto do Espírito, chamado domínio próprio. Você vai, pouco a pouco, lidando com todas essas circunstâncias da tua vida. Porém, você precisa conhecer. Por isso é que aqui nós dizemos, a fé aqui não é por jejuar, nem obrar, nem sacrificar. A fé aqui é pelo ouvir. A fé é ativada quando você ouve, não quando você lê. Ler a Bíblia é bacana, muito bom, mas quando você ouve a explicação do Evangelho da Graça, essa explicação ativa a fé que está lá em Romanos, né? A fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, hoje você vai ouvir a palavra de Deus, apesar de eu estar começando com um texto que eu não sei nem quem foi que escreveu, que diz assim: trabalhe em solidão. E conta uma história. Um dia,
Uma pessoa subiu numa montanha, estava fazendo essas caminhadas, e resolveu subir uma montanha porque soube que lá em cima estava refugiada uma pessoa, era uma mulher chamada eremita, né? Um eremita é um ermitão, é uma pessoa que se afasta do convívio dos demais e se recolhe, fica sozinho num determinado lugar, basicamente aí, às vezes, quase sempre numa montanha, num lugar assim, onde ela possa estar concentrada em seus pensamentos. E então, lá em cima, disseram que estava uma pessoa, uma mulher, assim, e essa outra pessoa resolveu subir a montanha porque queria se entrevistar com aquela mulher, queria perguntar a ela algumas coisas, tinha curiosidade de saber por que ela estava ali, e ela subiu a montanha. E aí, quando chegou lá, encontrou aquela mulher separada, lá na montanha, e perguntou a ela assim: olha, o que você está fazendo aí nessa solidão toda? Imagina, no alto da montanha sozinha, só se escuta o barulho do vento, talvez a chuva, talvez um ou outro pássaro, talvez aquele barulho do vento que passa, né, entre as folhas, entre as árvores e faz chiar, você escuta aquele chiado do vento ali. Você está fazendo aí nessa solidão? Perguntou aquela pessoa. Então, aquela mulher que estava recolhida lá falou assim: eu tenho aqui um monte de trabalho que você nem imagina. Aí a outra diz: mas como é que você pode ter um monte de trabalho aqui, isolado, se eu não vejo nada por aqui? Como é que você tem muito trabalho? Aí a pessoa que estava recolhida ali naquela montanha falou assim: olha, eu tenho sim muito trabalho, que embora você não veja, esse trabalho está aqui. Por exemplo, eu tenho que treinar 2 falcões, 2 águias, tranquilizar 2 coelhos, disciplinar uma cobra e motivar um burro e domar um leão. Que isso? Que tanto animal é esse? A outra deve ter perguntado: eu não estou vendo ninguém aqui, eu não estou vendo leão aqui, não estou vendo coelho aqui, não estou vendo cobra aqui, não estou vendo nada disso aqui. Onde é que eles estão que eu não estou vendo esses animais todos? E que você diz que tem tanto trabalho com esses animais. Então, aquela mulher respondeu: esses animais eu os tenho dentro de mim. Dentro de você? Sim. Olha, os falcões. E começou a explicar para aquela outra pessoa que parecia não entender nada. E começou a dizer: os falcões se lançam sobre tudo que eles veem pela frente. Seja bom, seja ruim, eles não querem saber, eles não têm um senso de julgamento para escolher aquilo que lhe convém, então eles se jogam para cima de tudo que eles veem pela frente. Então eu tenho que treiná-los para que eles aprendam a pular em cima das coisas boas. E esses 2 falcões são os meus olhos. O quê? Nunca tinha ouvido isso? Disse aquela entrevistadora. Então a entrevistada disse assim: as 2 águias que eu tenho são 2 garras, né? São essas garras que machucam, que destroem, e eu tenho que ensinar essas garras a não causar danos a ninguém. E essas duas águias com essas garras são as minhas mãos. E então a entrevistadora começou a entender o que aquela outra mulher estava fazendo ali, recolhida lá em cima daquela montanha, e começou a compreender que tipo de trabalho era esse que ela falava que tinha um montão de trabalho. E a entrevistada continuou falando: os coelhos, eles querem ir sempre por onde não, para onde eles querem, e talvez eles andem por lugares onde não devam andar. Não é para enfrentar situações difíceis. Eu tenho que ensiná-los a ter calma, mesmo que haja sofrimento, mesmo que haja tropeço. Você sabe? Porque os 2 coelhos são os meus 2 pés. Uau! Ela pensou: caramba, que ciência e que simplicidade nisso que aquela mulher estava falando ali desse trabalho. E o burro? O burro está sempre cansado. É teimoso e muitas vezes não quer carregar a sua carga. E o burro é o meu corpo. E a outra mulher começou então a ver do que era realmente que aquela entrevistada estava falando e ao que ela estava se referindo.
Agora tem uma coisa, o mais difícil de domar, sabe qual é? Disse a entrevistada para a entrevistadora. Qual é? O mais difícil de domar é a cobra. Cobra? Sim, porque embora essa cobra que está em mim esteja trancada numa gaiola forte, quase com barras de ferro que são difíceis de romper, ela está sempre pronta para morder, para envenenar qualquer pessoa ao seu redor. Então eu tenho que controlar, manter essa cobra presa, disciplinada. E essa cobra é a minha língua, disse a mulher. E então eu imagino que a entrevistadora começou a se colocar no lugar daquela outra pessoa e começou a identificar que esses animais, águia, burro, cobra, coelho, ela também os tinha. Peraí, não acabou não, eu também tenho um leão. Leão? Sim. E esse leão, ele é o rei dos animais, dizem por aí, né? Orgulhoso, muito orgulhoso, vaidoso. E esse leão, ele pensa que é o rei, eu tenho que domá-lo, eu tenho que controlá-lo. E esse leão é o meu ego. Caramba, que coisa forte. Então, ela diz assim, como você pode ver, eu tenho um montão de trabalho, não tenho tempo para nada. E perguntou para a entrevistadora, e você? Trabalha no quê? Quando chegou nessa parte, eu parei de ler. Porque não precisa mais ler. Porque aqui já está dito tudo. E a chave está na pergunta final. Depois de falar tanta coisa, esses animais todos que, se você não controlá-los, eles podem causar muitos danos, não só a você, mas também àqueles que estão ao teu redor. Então, aquela pessoa perguntou à outra, e você? Trabalha em quê? E eu gostaria de jogar essa pergunta para você que está me ouvindo aí. E você? Você está trabalhando com esses animais aí? Porque você os tem. Caramba! Segundo aos Coríntios 5,16, é o verso 1. André está colocando na tela para você ver junto comigo. Se você puder, anote, porque quando você anota, sabe o que acontece? Você grava com maior facilidade esse comentário, né? E você compreende com muito mais argumento aquilo que você está ouvindo, aquilo que nós estamos falando aqui. Diz assim, olha, isso é depois da cruz, depois da ressurreição de Cristo, tá bom? De maneira que de agora em diante, ou seja, depois da cruz para cá, viu, Silvia? Presta atenção. Não conhecemos mais a ninguém segundo a carne. E o texto, se você for lá na tua Bíblia olhar, diz assim, nem mesmo a Cristo segundo a carne, já não conhecemos assim. Então, só um adendo. Quem foi Cristo segundo a carne? Cristo segundo a carne foi Jesus de Nazaré. Portanto, devemos estar desligados daquela manifestação de Jesus de Nazaré, porque ali era Deus vestido de carne, e não podemos mais conhecer nem a Deus vestido de carne, segundo a carne, porque agora é Cristo ressuscitado, que é Deus sobre todos e mora em nosso coração, em nosso espírito. Então, o apóstolo Paulo fala isso aqui, essa expressão, muita gente não conhece. Por quê? Porque ao entrevistar aquela senhora que estava lá em cima da montanha, essa outra senhora pôde se dar conta que deveria cuidar de certos aspectos em sua própria vida que ela talvez nunca tivesse prestado atenção que os tinha e que era necessário controlá-los. Porque para poder compreender esse verso bíblico que eu acabei de ler para você, a pessoa tem que primeiro aceitar, segundo, se convencer de que dentro da sua carne o que há são inclinações animais, irracionais.
inclinações ruins, inclinações que não medem consequências, inclinações que às vezes até analisam alguma consequência, mas o prazer carnal domina, e aí o animal está controlando aquela vida. Quanta gente não causa ferimentos aí a si mesmo e aos demais por causa de um prazer carnal? E você sabe aí ao que eu estou me referindo, você é capaz de analisar tudo isso. Então, uma pessoa que não está convencida que é portadora dessa identidade ruim, não se conhece a si mesma. Isso é uma sabedoria grega, né? Eu não venho ao caso aqui ficar falando da sabedoria grega, porque já entraríamos em outro campo. Mas o apóstolo Paulo, quando chegou lá em Atenas, né? Que tinha um monumento para o Deus desconhecido, que os gregos não sabiam quem era, mas sabia que existia. E o apóstolo Paulo chegou e disse: a este Deus que vocês levantaram essa homenagem aí, que chamam de o Deus desconhecido, é a este que eu sirvo, é deste que eu pertenço, a este que eu pertenço, e é sobre este que eu venho falar para vocês. Aí os gregos tinham lá num determinado templo uma frase que dizia assim: conheça-te a ti mesmo. E cabe aqui, porque o que aquela entrevistadora acabou alcançando foi um grau de conhecimento dela mesma, que com as respostas daquela senhora que estava reclusa lá em cima da montanha, ela acabou percebendo que ela tinha todas essas manifestações carnais em sua própria vida, mas não tinha se dado conta. E então ela começou a fazer uma viagem, ela introspectou, se é que existe essa palavra, de forma introspectiva ela começou a analisar a sua própria vida e seus acontecimentos no passado. Porque ali ela tomou um choque. Ela começou a conhecer esse versículo bíblico sem falar de Bíblia. De agora em diante, eu não posso conhecer você que está me assistindo, segundo a carne. Por quê? Porque se eu for conhecer você segundo a carne, eu vou me relacionar com esses animais que você tem na tua própria carne e que eu também os tenho. Você acha que isso vai dar certo aonde? Por isso não podemos conhecer ninguém segundo a carne. Consequentemente, uma pessoa que não conhece ainda esse verso, não sabe o que tem dentro de si, nunca vai obviar as acusações sobre a carne de ninguém. Ela é uma pessoa que sempre vai estar cobrando dos outros, essas pessoas que vivem acusando os outros, que vivem vendo defeito nas pessoas. Por quê? Porque elas estão vendo os animais que estão aflorando na vida daquela pessoa. Aquela pessoa bebe demais, aquela pessoa come demais, aquela pessoa fala demais, aquela pessoa mente demais. Não é assim? Somos os humanos, todos passamos por isso. O que eu estou fazendo aqui é trazendo uma palavra de entendimento que não vai te acusar, mas vai te responsabilizar. Isso sim vai, com muito, até bom humor, né? Tomara. Então, uma das piores posições de um ser humano é quando essa pessoa se acha superior aos demais. Você já percebeu pessoas assim? Que elas estão assim, mas de repente, né, ali, ela toma uma postura como se ela fosse superior aos demais. Ou seja, ela acha que você tem defeito, ela não. Ele acha que você é inferior e ele não, ele é superior porque ele está acima, ele é mais espiritual, e não é nada disso, porque depois, no íntimo, todo mundo tem que se confrontar com a identidade carnal. Quando você se olha no espelho pela manhã, quando você se levanta, aquele reflexo daquela imagem que você vê é esse corpo aí, abençoado que Deus te deu, chamado Templo do Espírito Santo, mas que também tem vários cachorrinhos. E esses cachorrinhos estão escritos lá no outro verso que eu vou ler para você daqui a pouco. Então, a tua carne, a tua identidade humana, tua identidade carnal é o teu pior inimigo. Não é o diabo, porque o diabo foi destruído. Mas a tua carne traz tudo aquilo que o diabo plantou na carne do primeiro carnal.
Então, a tua carne é o teu e verdadeiro inimigo e pior inimigo, porque é o teu inimigo íntimo, é o teu inimigo que você penteia, é o teu inimigo que você dorme com ele, é o teu inimigo que você lava ele debaixo do chuveiro, é o teu inimigo que você alimenta, é o teu inimigo que você precisa conviver com ele, porque afinal de contas a vida é boa. Você não quer morrer agora? Não venha para cá com essa história de que quer morrer agora porque você gosta de viver. Pergunta a minha mãe se ela não gosta de viver. Rumo ao 100, hein? Está com 98 já. Então, sendo a tua carne o teu inimigo, você precisa conhecê-la e aceitar com tranquilidade que a tua carne é capaz de sujeitar você. Se você não souber disso, se você não conhecer isso é como uma batalha. Já viu esses filmes de guerra? Né? Os filmes de guerra, os líderes, os generais, eles conhecem a tática do inimigo. Então, quando eles conhecem a tática do inimigo, eles sabem aonde o inimigo vai se postar para esperá-lo ali para fazer uma emboscada. Então, como ele conhece o inimigo e conhece a sua forma de agir, né, aquele que conhece o inimigo ganha a luta com mais facilidade, porque já sabe por onde o inimigo vai. Então, a tua carne é o teu pior inimigo. Portanto, você está chamado a levar vantagem sobre a tua carne. Mas para levar vantagem sobre a tua carne é preciso que esta palavra aqui que Pedro Kelly anuncia esteja ativada na tua vida, porque não há outra forma, não existe uma outra chave de você colocar ligou, dar um clique aí e controlar essa carne que não seja essa revelação do Evangelho da Graça. Então hoje, portanto, eu gostaria de deixar isso um pouquinho mais claro no teu entendimento, né? Já que você é composto ou composta por duas naturezas, que aquela senhora que foi entrevistar a outra se deu conta ali, porque ela, quem sabe, quando estava subindo aquela montanha, ela pensava de si mesma alguma coisa, e quando chegou lá e se defrontou com aquela realidade saindo da boca daquela senhora que estava lá na montanha, ela começou a ver que ela não tinha só aquela identidade que ela pensava que tinha quando subiu. Quando ela chegou lá, recebeu aquele entendimento todo e quando desceu ela já começou a pensar, caramba, quem sou eu? Eu sou um ser, você é um ser composta por duas naturezas. Você tem a natureza espiritual, que essa vem do próprio Cristo Jesus, essa natureza está santa, sem mancha, sem pecado, sem ruga, abençoada, curada, em triunfo e vai por aí. Porque assim como Cristo é, você também é no teu espírito. Em 1 Coríntios 6,17, o Evangelho da Graça diz que aquele que se une a Cristo é um mesmo, um só espírito com ele. Não é ele e outro, você, dois diferentes. Vem, Senhor, aleluia! Não é isso não, é um mesmo, um só, porque em Cristo você está completo nele. Ele te conduz em triunfo. Isso é a natureza espiritual, mas a natureza humana é a natureza animal, a natureza racional, a natureza caída, a natureza que se corrompe, o homem exterior, que Paulo dizia, se corrompe, né? Se corrompe por sexo, se corrompe por dinheiro, se corrompe por drogas, se corrompe por demais vícios, se corrompe por interesses políticos, se corrompe por uma porção de coisas. E o homem interior se renova dia após dia, desde que você esteja escutando o que Pedro Kelly está te falando, porque se você for escutar outra coisa por aí, não se renova nada não, você vai entrar numa confusão, mas isso não vem ao caso. Segundo verso, Andrés, para que você saiba um pouquinho, mais claro um pouquinho, o que você tem por dentro. Não é só águia, coelho, burro, leão, cobra, não é só isso, não. Olha o que diz o Evangelho da Graça, a Bíblia. Talvez você tenha lido ou não esse verso e nunca tenha imaginado que isso está em você. Olha aí. E manifestas, sabe o que significa manifestas? Conhecidas. Seja que em algum momento elas vão aparecer. São manifestas. Aparecer aonde? Na vida da minha vizinha, que é uma safada. Na tua. Tá o segundo verso, sim. Eu vi aí o verso 2. Vê se não tá. Gálatas 5,19. Não, Romanos 8,3, 2. É? Deixa eu ver se tem
Vê aí, procura aí, não tem importância, você vai achar. E diz, mas eu vou ler aqui para a nossa audiência. E manifestas são as obras da carne. Diz aí assim, olha, que são lascívia, prostituição, idolatria, avareza, inveja, gulodice, bebedeira, né? Mentira, fofoca, e etc, etc, etc. Achou, André? Não? Sim. Ah, tá aparecendo. Tá no verso 2, tá? Ah, legal. Então, se você quiser anotar isso são algumas das coisas que a gente aprendeu a chamar de alguns cachorrinhos que você tem. Tá bom? Você tem. Alguns desses cachorrinhos aqui, às vezes, se manifestam. Às vezes, você não é um prostituto, mas às vezes você é um fofoqueiro, né? Que faz mal tanto quanto. Você me entende? Às vezes você não é idólatra. Não, eu não sou idólatra. Tudo bem. Mas você semeia? Não, não semeia, porque então você é avarento. Você me entende? E manifestas são as obras da carne. E conhecidas são as obras da carne. Esses animais aqui estão com outro nome. Pode tirar, tá, André? Você já tirou? Obrigado. E conhecidas são essas obras. São obras da carne que todos temos que saber que temos e que se manifestam em algum momento. Então, de manhã, quando você levantar e se olhar no espelho, você deve entender e aceitar que você tem todas essas coisas ruins e que estão na tua carne e que esse sentimento carnal está preparado 24 horas por dia para fazer você tropeçar. Lembre-se que isso vem do diabo, não é o diabo. Veio dele. E o prazer sempre vai ser fazer um filho de Deus cair, fracassar, desanimar. Entende? O objetivo da carne é sempre te mostrar essa parte da debilidade que você também tem. Nascer de novo, lembra do Nicodemos? É preciso nascer de novo, Nicodemos. Nascer de novo é não conhecer ninguém segundo a carne. Isso também é nascer de novo. Por isso é que aquela aliança anterior, o pacto anterior, que nós chamamos de lei dada a Moisés, não podia dar certo, né? Com relação à nossa justificação espiritual. Por que não podia dar certo? Ora, se tudo isso que eu te mostrei, te convenci até agora, habita na tua carne e, ao mesmo tempo, para você poder cumprir as exigências que estavam na lei dada a Moisés, você dependia da tua carne, como é que isso vai dar certo se a tua carne não quer agradar a Deus? Por isso é que o apóstolo Paulo diz que a lei era débil por causa da carne. Agora sim, o Romanos 8,3. Eu vou ler para você, diz assim, porque, veja aí na tua tela, o que era impossível para a lei, note a palavra impossível. Então, o sistema religioso que está vigorando debaixo da lei, ele está te mostrando algo que é simplesmente impossível. Por quê? O que era impossível para a lei, porquanto ela era débil, fraca, por causa da carne, como eu já te expliquei, dependia da carne das pessoas, Deus aí resolveu a questão, enviando seu filho em semelhança de carne de pecado. E por causa do mesmo pecado, condenou o pecado aonde? Na carne. Então, na carne, ninguém é bom. Por quê? Porque tudo isso foi condenado e restrito, obrigado, Andrés, a tua carne, a minha carne. Tudo que se chamou, tudo que fez com que Deus se separasse do homem espiritualmente lá atrás, foi encerrado na carne. E daí não sai.
Entende? Quando Paulo diz, Cristo nos reconciliou consigo mesmo em espírito e fez uma circuncisão, ou seja, um corte de separação entre carne e espírito, de maneira que aquilo que você, lamentavelmente, puder fazer de ruim ainda pela carne, jamais poderá manchar o penhor da tua redenção, que é o que está no espírito. E penhor você sabe o que é, né? Uma garantia. Quando você empenha uma joia, você recebe um certificado. Então, Cristo na cruz é como se tivesse dado para você e para mim um certificado de penhor para o dia da redenção. Você habita dentro desse corpo de carne, mas vai ter um dia que você vai sair dele, vai estar livre dele para sempre. E todo o mal que esses cachorrinhos têm a possibilidade de fazer na tua vida, eles não podem manchar esse penhor. Você está me entendendo? Porém, enquanto esse dia não chega, você está chamado a reinar sobre eles. Reinar em vida. Mas como é que você vai reinar sobre eles se você nem sabe o que você tem na carne? Né, Silvia? Você não sabia. Agora você sabe. Né? A Silvia então pode me perguntar assim, quer dizer então que não é o diabo? E eu diria, não, Silvia, foi. Ponha isso no passado. Foi. O diabo existiu, hoje não existe mais e nem precisa, né? Porque com um corpinho desse, de carne que eu tenho, tão ruim, e que você também tem, tão ruim, tão péssimo, esse corpo que está sempre preparado para nos trair, para nos fazer cair. Para que mais diabo? É muito sofrimento. Então Deus tirou o diabo e deixou a carne. Mas ao mesmo tempo ele deixou um conhecimento. Por isso é que nós dizemos que a graça de Deus, que pregamos aqui no nosso canal, tá bom? É a ciência de Deus para tratar com o ser humano. Porque acender uma vela não vai te livrar da maldade do teu corpo, da tua carne. Pagar uma promessa, em qualquer religião que seja, não vai aplacar a sede de carnalidade que a obra da carne exige no teu corpo. Ficar de joelhos? Muito menos. Em jejum? Pior ainda. Nada disso vai acalmar esse animal que está dentro de nós, chamado carne. Então, Pedro Kelly, o que é capaz de domar esse animal? O conhecimento do Evangelho da Graça. Porém, esse conhecimento você não adquire numa ministração só. Isso é paulatino, né? Isso é pouco a pouco. Isso é despacito, não é assim? Devagarzinho, com calma. Pedro Kelly, quer dizer então que começando a conhecer agora eu posso talvez cometer erros ainda, eu queria me livrar deles. Lamentavelmente essa é uma boa notícia que eu tenho para você, lamentavelmente uma boa notícia, que você só se livra desse corpo se você morrer. E você não quer morrer. Caramba, que ciência tremenda. Então o que era impossível para a lei, né? Deus enviou Cristo, que é Deus e próprio Deus em carne, e encerrou com esse sacrifício o pecado na carne. Quer dizer que o corpo de Jesus de Nazaré, preso no madeiro, pendurado na cruz, significou a expiação pelos nossos pecados. O nosso velho homem foi crucificado juntamente com ele, simbolizando que significa que o que o teu velho homem tiver capacidade de fazer jamais vai manchar a tua dignidade espiritual. O que o teu velho homem, a tua carne, tem sim capacidade de fazer é manchar a tua dignidade humana. Quer dizer então que eu posso fazer tudo, mas nem tudo me convém, porque eu não quero perder a minha dignidade. É exatamente isso que o apóstolo Paulo dizia. Tudo me é lícito. Mas por que é que se me é lícito, nem tudo me convém? Porque você é casada. Te é lícito ir para onde você quiser, com quem você quiser. Mas te convém? Não vai perder a salvação espiritual. Talvez você perca a salvação do teu matrimônio, a paz da tua vida nesse aspecto. Você me entende? Então, é por aí. Então, nesse verso que eu acabei de ler, está revelado
o que todas as pessoas possuem em sua carne. Por que você possui tudo isso na tua carne? Porque o pecado foi encerrado na carne. Por isso é que a carne tem que morrer. Por isso é que vai ter um dia que você tem que sair daí, né? E eu brinco, coitado das minhocas, né, que vão comer esse corpo. Caramba! Por isso é que o sistema religioso falha. Agora eu quero falar um pouquinho sobre isso. Por que o sistema religioso falha? Porque ele exige da pessoa uma santidade através da sua carne. E você acabou de ver o que é que tem na carne. Essa pessoa pode até colocar um vestidão longo até o chão. Esse irmão, ele pode até colocar uma camisa de manga comprida e anda na rua vendendo coisas por aí, né? Mas por baixo daquela roupa tem uma carne tão ruim quanto a minha, quanto a tua. Você me entende? Então, quando o sistema religioso exige uma santidade de uma pessoa e que essa pessoa não tem material para corresponder a essa santidade que o sistema religioso exige, então essa pessoa falha. E quando essa pessoa falha, ela se sente culpada. Então, quando essa pessoa falha, se sente culpada, entra na mente dessa pessoa duas palavrinhas que o apóstolo Paulo chama de má consciência, ou seja, consciência de pecado. 3 palavrinhas. Consciência de pecado. O que é consciência de pecado? É aquela pessoa que acredita que o pecado ainda está vigorando. E ela olha para o lado, como no sistema religioso, a hipocrisia, graça, com 2 S's, né? Então, ela olha para o lado e vê aquela irmã bem comportada. Oh, Senhor, aleluia, aleluia, amém, glória a Deus, aleluia. Olha para o outro lado, vê aquele irmão, glória a Deus, Senhor. E ela se acha a pior das pessoas. A primeira coisa que aquela pessoa faz, dá no pé dali. Por quê? Porque ela se sente suja, ela se sente pecadora, ela se sente, eu falhei. Né? Por quê? Porque o sistema religioso está exigindo daquela pessoa uma coisa que ela não pode dar, porque ela não tem material para isso. Através da sua carne ela não vai conseguir nunca. Então, quando ela se dá conta que não consegue, olha para os demais e parece que eles sim conseguem, então essa pessoa desanima, se sente culpada e foge. E aí, perdido por 10, né? Perdido por 1000. E a coisa vai de pior em pior. Então, agora, eu acho que é o último verso da ministração de hoje, né, Andrés? Romanos 7, 22 e 23. Não se assustem, mas o que eu quero te mostrar, o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, passou pelo mesmo dilema que talvez você que está me ouvindo esteja passando. Abre aspas. De acordo com o homem interior, eu tenho imenso prazer na lei de Deus. O homem interior é o espírito, a mente, o entendimento, dessa posição espiritual. Eu tenho. Quem é que não quer agradar a Deus? Você não quer agradar a Deus? Claro! Eu tenho prazer em agradar a Deus. O apóstolo Paulo também. Mas olha o que ele encontrava. Porém, vejo nos meus membros uma lei diferente da lei que está na minha mente, da lei que está no meu espírito, que se rebela. Não é só uma lei que é diferente e você por aí ou por aqui. Não, ela é diferente e se rebela contra a lei que está na minha mente. O que é se rebelar? Não concordo. Não, eu quero ir por aqui, porque por aqui eu vou agradar a Deus. Aí a lei que está nos teus membros diz assim, não, eu não concordo. Eu vou te derrubar. Que está na minha mente. E me leva cativo à lei do pecado, que está onde? Nos meus membros. Por que está nos meus membros? Acabei de ler para você Romanos 8:3. Deus enviando a Cristo por causa do pecado, encerrou o pecado nos membros, na carne. Em todos os membros. Não só naquele outro membro. Em todos eles. Sacou a revelação? De maneira que entendemos. O que nós entendemos? Primeiro, o pecado está condenado na carne. E foi Deus quem condenou, isso é uma lei. Daí ele não sai. Segundo, nela habita tudo o que foi diabo, Satanás, Lúcifer. Nela habita tudo o que foi de ruim, que se rebela contra Deus. Você tem em você um animal forte que, além de
ter uma forma diferente da lei que está na tua mente, se rebela contra. Por isso é que Paulo disse em Gálatas 5, 16, 17 por ali, que o Espírito peleja contra a carne e a carne peleja contra o Espírito, porque são opostos. Então, terceiro, a pessoa que não conhece essa verdade está dormindo com o inimigo sem saber. Pensando que o inimigo está naquela mulher, o inimigo está naquele homem, o inimigo está naquela família, o inimigo está naquele lá, o inimigo está não sei quem, e o inimigo está dormindo contigo e você nem sabe. Olha só. E outro detalhe, bem importante, é a pessoa saber e estar convencida de que mesmo que já tenha ouvido falar sobre esse assunto, como muitos de vocês estão me assistindo, deve sempre ouvir novamente. Sabe por quê? Pelo simples motivo, meus irmãos abençoados, de que a pessoa saber disso não anula os efeitos maléficos da tua carne. Eu sei que muitos de vocês já ouviram isso, conhecem esses versos, conhecem esses assuntos, já ouviram falar disso, mas erra grosseiramente aquela pessoa que desliga quando estamos falando esse mesmo assunto novamente. Por quê? Porque o simples fato de você ter conhecimento disso não anula os efeitos da tua carne. E toda vez que você ouve, você é incentivado a tentar dominá-la, porque muitas vezes você não vai conseguir. E essa mesma palavra, no dia que você tentar dominá-la e que porventura fracassar, essa mesma palavra te consola. Entendeu? É para isso que nós estamos aqui. A carne está pronta todo dia, o dia inteiro, para te fazer tropeçar. A carne está preparada para isso. A carne não aceita a palavra da verdade. A carne quer te ver caído. A carne quer te ver sem esperança. A carne quer te ver infeliz. A carne quer te ver em escassez. A carne quer te ver desanimada. Então, quando a carne quer derrubar o teu matrimônio, vou dar um exemplo aqui, coloca na tua frente aquela pessoa aparentemente bonita, aparentemente compreensiva, aparentemente inteligente, aparentemente bem-sucedida, etc. Por quê? Porque a carne trabalha com esse tipo de aparência. A carne conhece a fraqueza tua. A carne é sentimento diabólico. Você já viu isso? Olha, eu vou te contar aqui rapidinho. Eu já vi pessoalmente isso acontecer. Algumas vezes, não foi uma só vez. Algumas vezes. Talvez você já tenha ouvido o que eu vou te falar aqui agora. Por exemplo, você está trabalhando num determinado trabalho e chega a hora do almoço. Um exemplo bobo que eu vou te dar aqui, que você já viu. Aí na hora do almoço tem vários colegas de trabalho almoçando. Todo mundo ali, né? Ou compra a tua comida ali fora, ou traz tua comida de casa. Mas o fato é que na copa desse local tem uma mesa grande e tal, e ali tem sempre pessoas comendo. E de repente, né, aquela mulher, colega de trabalho, que é bonita e tal, ou não sei, não importa, está ali almoçando, né, e tem um outro cara ali almoçando, um outro colega de trabalho, e os dois estão conversando. De repente aquela mulher fala assim, de repente aquela mulher está comendo em silêncio e cabisbaixa, e aquele rapaz notou que ela está meio triste. E olha para ela, o que foi? O que você tem? Aí ela diz, eu estou meio desanimada. Mas por quê? Eu não quero falar sobre isso. E ele, de tanto insistir, ela começa a falar que em casa ela está passando por umas situações difíceis porque o marido dela não está honrando com os compromissos que deveria, ou que está passando uma dificuldade em casa, e então ela comete o erro de compartilhar suas coisas mais íntimas da sua casa com aquela pessoa ali de trabalho que ela não sabe qual é a intenção. Aí, aquele rapaz que está querendo pegar, vamos falar o português, claro, ele diz assim, essa frase é fatal, ele diz assim, puxa vida, esse cara não sabe a mulher que tem. Porque se eu fosse casado com uma pessoa como você, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo. Então ele acende naquela pessoa que está fragilizada, olha que covardia. Ele acende naquela pessoa que está fragilizada, reaviva nela um sentimento que ela não percebe há bastante tempo por causa de um desgaste qualquer que ela está vivendo lá na casa dela. Você já sabe o que vai dar isso, não sabe? Então, é assim que a carne trabalha, entendeu?
Ou para ser promovido tem que pisar na cabeça de alguém, ou para conseguir uma melhoria tem que atropelar o outro ou a outra. E assim a carne vai trabalhando, porque a carne conhece a fraqueza daquela pessoa, né? Quando a carne quer derrubar o teu dia, põe na tua frente uma situação difícil que faz você desanimar. Qual é o resultado? Desânimo. A tua confissão cai. Você já não fala mais, hoje é o melhor dia, eu declaro anjos aqui ministrando e tudo mais e tal. Quando você entra num local, você já não saúda mais ninguém. Bom dia, melhor dia para tudo, boa tarde, boa noite, sei lá o quê. Por quê? Porque a carne te fez tropeçar em alguma coisa e te deu um desânimo. O desânimo fez tua confissão cair. Aí quando a tua confissão cai, você não ativa mais os anjos não se manifestam. E aí a carne está entrando no domínio, está controlando a coisa. Uma pessoa assim entra num desânimo e aí vai caminhar de derrota em derrota, de derrota em derrota. Está reinando em morte, não está reinando em vida. Quando a carne quer derrubar a tua prosperidade, põe situações na tua vida para fazer você parar de semear. Esse é o maior erro que você pode cometer em relação à prosperidade. Pergunte a um semeador aqui em Reconciliados com Cristo. Qual é o resultado? A carne põe uma situação e você imediatamente, vou parar de semear porque vai me fazer falta, eu não posso. Aí não semeia. Imediatamente vem a escassez, começa a aparecer a escassez. E aí por aí vem o desânimo, aí vem a desesperança, aí vem o descrédito, aí vem uma porção de coisas ruins. Por quê? Porque a carne, o que ela quer é te ver mal, caída, desesperançosa, sem ânimo, desanimada. É assim que a carne quer te ver. Então nós podemos chamar a carne de diabo com D minúsculo. Viu, Silvia? A palavra diabo com D minúsculo na Bíblia significa, né? Não vem ao caso aqui, mas é o grego diabolos, gênero carne, gênero humano, gênero animal. Os inteligentes da sociedade bíblica traduziram essa palavra por diabo e ainda puseram um D maiúsculo, dando a impressão que é uma pessoa. E não é uma pessoa, é um gênero que todos nós carregamos enquanto vestidos por esse corpo. Então, é assim que a carne age, é assim que a carne faz você cair em todas as áreas da tua vida, inclusive na área da prosperidade. Então você está chamado agora a cuidar dessas áreas, dos coelhinhos, das águias, das cobras, dos burros e dos leões que habitam em você, para que dessa maneira você possa reinar em vida. Então eu queria terminar dizendo assim: damos graças a Deus por Jesus Cristo, que nos livrou desse corpo de morte, de tal maneira que com a mente servimos a Deus e a lei do Espírito, e com a carne, lamentavelmente, servimos a lei do pecado. Não são palavras minhas, está escrito em Romanos capítulo 7, verso 25. Paulo diz assim: miserável homem que sou. Porém, depois ele se recoloca, né? Porém, damos graças a Deus por Jesus Cristo que nos livrou. Fez essa separação e tudo que você fizer em carne, fica pela carne mesmo. Afeta, né? Nossa vida humana. E por isso a gente está aqui para motivar você a controlar essa carne, se você puder. Por isso é que você está chamado a batalhar contra esses animais que habitam em você. Batalhar para que ele não te faça cair no teu trabalho, no teu matrimônio, na tua casa, com teus filhos, com teus pais, e também batalhar para que ele não te faça cair na área da prosperidade. Eu não poderia encerrar essa ministração sem antes agradecer a todos vocês que semeiam aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. Eu gostaria de dizer para vocês que eu sou muito agradecido, juntamente com minha família, né, porque esse é nosso trabalho, pela semente que vocês semeiam, porque essa semente produz possibilidades de trabalharmos para fazer ministrações como essa. E se você for parar para ver e colocar em outro canal e comparar, você vai ver que o que nós ensinamos aqui não tem comparação.
Por que eu não tenho a mínima modéstia em dizer isso para você? Porque eu também te digo o que o Evangelho diz. A minha suficiência não vem de mim, vem de Deus. Como disse a Carmen Gonçalves, aqui são palavras dadas pelo Espírito, são palavras sobrenaturais que movem o mundo natural que está ao nosso redor. Essas são as palavras que saem da minha boca. Então, muito obrigado por você financiar isso. Vai aparecer na tua tela os nossos códigos Pix. Depois tem mais um, depois outro dia eu te digo. Mas hoje são esses aí. 21 99 104 8388. Semeie agora. Se você está sentindo esse desejo no teu coração, você deve semear agora. Aí está o código Pix da Caixa Econômica Federal. E o outro código Pix é margaritalon77@gmail.com. É o outro meio de semear, é a conta que nós manejamos no Banco Itaú. E desde já eu agradeço a todos vocês, a todas vocês, e declaro em suas vidas a multiplicação sobrenatural em cima da semente que você tem plantado aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. Não julgue teu dia por aquilo que você colheu. Julgue teu dia por aquilo que você plantou. Porque se você um dia subiu numa mangueira para pegar uma manga, você gostou da manga, mas eu sei que você pensou, caramba, eu estou aqui colhendo essa manga, mas não fui eu que plantei. Então é muito melhor plantar a mangueira e comer os seus frutos. E esses frutos jamais vão escassear na tua vida. Terça-feira eu volto com o programa Café e Palavra com Pedro Kelly, às 5 da tarde, aqui nos nossos canais. YouTube, Pedro Kelly RCC. Facebook, Pedro Kelly. Inscreva-se no canal se ainda não está inscrito. Curta, dê um like, porque dessa maneira a palavra corre e alcança cada vez mais pessoas assim como você. Tão especiais, porque se você está aqui, é porque você é uma pessoa especial. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tudo isso eu compartilho com você, porque eu quero que você renove tua mente e transforme tua vida. Até a próxima.